Você está perdendo dinheiro na bolsa nesse ano, nos últimos anos? Esse vídeo aqui é para ti, tá? Ao longo desse vídeo eu vou compartilhar algumas regras, algumas dicas para você lidar muito melhor com as perdas e, inclusive, transformar essas perdas em ganhos. Então presta muita atenção no que está por vir. Já deixa o like, clubista raiz. Ó, a galera aqui do Clube do Valor, eu sei que já deixa o like. E se você não é clubista, te convido a virar clubista. É só clicar no botão de inscrição e no sininho. Bom, a primeira regra aqui é parar de olhar resultados de curto prazo ou priorizar o curto prazo. Se você me acompanha, você não é aqueles day trader, né? É um malandro, day trade, vai ter ganhos explosivos, ganha muito. Cara, tu sabe que isso aí não existe, que na verdade 99% dos day traders perdem dinheiro. Então o que você é se você não é um cara que está no curtíssimo prazo? Você é um cara que vê a bolsa como um local para você colocar o dinheiro que você poupou para trabalhar para ti no longo prazo, buscando preservar e multiplicar esse patrimônio. Se você é clubista mesmo, você não coloca R$1 sequer na bolsa que você pretenda resgatar em pelo menos 5 anos, né? Preferencialmente 10 anos. Então, nesse caso, eu te pergunto, para que ficar olhando o desempenho da bolsa em 6 meses, em 1 mês, em 1 semana? Isso aí só vai te enlouquecer, cara, só vai te gerar ansiedade. Esse negócio de ficar abrindo home broker a toda hora, de ficar falando na mesa do bar, né, com seus amigos, né, quem tá ganhando dinheiro esse ano, quem tá ganhando dinheiro essa semana. É algo que vai muito contra a ideia de manter os investimentos por longo prazo. Deixa eu te dar uma noção de como é melhor olhar as coisas no longo prazo. Fica nesse gráfico. Esse gráfico é a evolução do Ibovespa em fechamentos mensais, beleza? Viu, né? Vai para baixo, vai para cima, vai para um lado, vai para o outro. Ok, agora te liga nesse gráfico. Esse gráfico mostra as mesmas informações, só que olhando uma vez a cada 6 anos, olhando de fato com uma lupa, uma lente do longo prazo. Então a primeira dica é não olhar o curto prazo para investimentos de longo. A segunda dica é conheça a sua zona de desconforto. Conhecer a zona de desconforto significa entender qual queda, de qual tamanho uma queda percentual da tua carteira de ações vai te tirar da zona de conforto, vai te fazer dormir mal, vai te fazer ficar mais irritado com as pessoas ao teu redor, vai te fazer tirar o foco das coisas importantes do teu dia e deixar o foco nos seus investimentos. Enfim, né, para algumas pessoas, uma queda de 5% da carteira já tira totalmente da zona de conforto. Já é uma zona de desconforto, né? Para outros, uma queda de 20% faz isso. Para outros, uma queda de 50%. Enfim, conhecer sua zona de desconforto tem tudo a ver com entender a sua tolerância ao risco. E aqui vão algumas informações bem importantes, tá? Para você refletir e entender qual é a sua zona de desconforto. A Bolsa brasileira, desde 1996 até hoje, ela acumula quedas de 5% ou mais em relação à última máxima em 75,31% dos dias. A nossa bolsa também acumula quedas de 25% ou mais em relação à última máxima em 29,30% dos dias. E a nossa bolsa acumula quedas de 50% ou mais em relação à última máxima em 1,67% dos dias. E eu te pergunto, você ficaria desconfortável no primeiro cenário com uma queda de 5%? Poxa, então você quase não pode investir na bolsa. Botar 95% da tua carteira em Tesouro Selic, em coisa com menos risco, que vai render menos no longo prazo, e um pouquinho na bolsa. Opa, não, eu me dou bem com o primeiro cenário. Agora a queda de 25%, essa me incomoda. Beleza, então vai lá, coloca 10, 15, 20% da tua carteira em ações da bolsa e o resto em outras classes de ativos. Enfim, né? Esse tipo de análise é o que a gente faz com os nossos clientes aqui, de Wealth Management e de Advisor, 2 serviços que você pode entender se são para ti, preenchendo o formulário desse link aqui. Então, quando você vai preenchendo, eu vou seguindo aqui com a nossa terceira regra aí para lidar melhor com o dia a dia da bolsa, que é não se apegar emocionalmente com uma ação. E eu entendo, tá? Em um determinado momento da sua trajetória, você vai passar a ter uma ação de estimação. Você vai passar a ter aquela sua grande aposta, aquela ação que você é apegado. Você gosta muito. Eu já vi muitos investidores que são apegados a Magazine Luiza, outros são apegados a Oi, muitos são apegados a Taesa, ou ainda a Copel, né? Quando eu fiz um vídeo falando que eu vendia ações da Copel no ano passado, foi um vídeo que eu sofri um monte de hate. As pessoas discordaram no meu ponto de vista, da minha estratégia. Não dá para se apegar emocionalmente a uma ação. Para investir bem, tá? O ideal seria você colocar a razão muito, mas muito acima da sua emoção, o que já não é fácil.
E fica ainda mais difícil quando você passa a ter vínculo com uma ação, uma empresa específica. Por quê? Porque o cara que tem um vínculo com uma empresa específica, ele vai manter ela na carteira, mesmo que ela esteja caríssima, mesmo que para o seu método não faça nenhum sentido ter essa ação na carteira, mesmo que ele nem devesse ter comprado essa ação em primeiro lugar, dependendo do método que ele segue. No meu caso, por exemplo, sigo uma estratégia de ter ações mais baratas da bolsa, aquelas ações com múltiplos mais descontados. Se eu me pegasse emocionalmente uma ação, eu não venderia ela quando ela deixou de ficar barata e ficou cara. E eu sei, que as ações mais baratas da bolsa, elas vencem ações mais caras da bolsa. A gente fez um backtest disso. Então não faz nenhum sentido para mim manter uma ação cara, por mais que eu goste dela. Por isso, eu tive ali por 2 anos Taesa na carteira, quando ela ficou cara no relativo, vendi, pronto, acabou, beleza? Então, não se apegue emocionalmente a uma ação. Nossa quarta regra aqui é a regra de aprender um pouco com o passado. Por mais que você tenha começado a investir há 2, 3 anos, o fato é que a Bolsa de Valores já existe há décadas no Brasil e com uma boa liquidez há pelo menos uns 30 anos. Então tem muito que a gente pode aprender com a história do mercado, com a história da Bolsa de Valores. Uma forma que a gente pode aprender com isso é olhando esse gráfico aqui, que é chamado de gráfico de Worst Drawdown, ou em português da maior queda. Esse gráfico mede quanto a bolsa caiu do ponto máximo ao mínimo em diferentes momentos do passado, e assim fica claro de ver como aqueles dados que eu trouxe de zona de desconforto fazem muito sentido, Você pode ver aqui que é muito comum a bolsa estar 20% abaixo da máxima anterior, que é comum, relativamente, ela está 40% abaixo da máxima anterior, e que é raro ela estar 50% abaixo da máxima anterior, mas que é muito, mas muito natural a bolsa está tendo algum tipo de queda, E todos os anos, praticamente, a bolsa chega a cair 10% de um determinado momento a outro. Outra forma de aprender com a história é olhando para as maiores quedas do mercado e vendo quanto tempo a bolsa demorou para voltar. É claro que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas te liga só, em 1998 a bolsa caiu 65% e se recuperou cerca de um ano, menos de um ano e meio depois. Em 2002 a bolsa chegou a cair 55% e se recuperou pouquinho mais de um ano depois. Já em 2008 a queda foi grande e longa, Demorou bastante para se recuperar. Já ali em 2020, na crise do coronavírus, a queda foi muito forte, muito intensa, mas em menos de um ano o valor perdido foi recuperado. E aí você passa a entender melhor, como bolsa de fato é para o longo prazo e não para períodos muito curtos. Mas aí você pode pensar, poxa, Ramiro, mas essa é a bolsa, E algumas ações específicas, tipo a Oi. A Oi me falaram que ia bombar, eu comprei e tá caindo muito desde que eu comprei. Bom, eu nunca comprei Oi, felizmente, Aliás, recebi muito hate do fã-clube aí da Oi, mas a regra número 5 é sobre isso, é sobre evitar que uma ação específica se transforme numa catástrofe para sua carteira. Ela é sobre diversificação de investimentos. Você não pode, de jeito nenhum, confundir investimento em ações com investimento em uma ou duas ações. Para mim, a diversificação ideal é em 20 diferentes ações, uma carteira diversificada com 20 diferentes papéis, de preferência também com ações norte-americanas, além das 20 brasileiras, para que numa crise você não perca tanto. E é muito importante entender esse conceito de não perder tanto numa crise. Por quê? Te liga, se a sua carteira cai 10%, ela precisa de 11% de alta para se recuperar. Se ela cai 30%, ela precisa de 43% de alta para se recuperar. Se ela cai 80%, cara, ela precisa subir 400% para se recuperar. O quanto ela tem que subir depois de uma queda é desproporcional, ou seja, você tem que evitar a todo custo uma queda de 80%, de 60%, de 70%. Isso só se faz com a diversificação. E nisso você pode pensar, poxa, Ramiro, mas eu não posso me prevenir de queda se eu esperar a hora certa de investir na bolsa? Se eu esperar o momento certo? E olha, por mais que eu tenha opinião de que às vezes a bolsa está mais barata do que a média, eu não levo essa opinião para tomada de decisões. Eu não fico esperando o melhor momento para investir na bolsa. Eu pego o meu salário aqui, separo uma parte dele e faço um aporte todos os meses. E isso é que a maioria dos nossos clientes fazem, é o que a gente recomenda, porque custa muito caro ficar esperando a hora certa. Te liga só nesse gráfico aqui, que mostra o retorno total do Ibovespa. E aí, se você tirar os 10 melhores dias, esse retorno já vai para o chão.
Você tirar os 20 melhores dias, o retorno vai para baixo da linha da inflação. Você tirar os 50 melhores dias, você tem uma queda em 25 anos de 54%. Custa muito caro ficar de fora da bolsa, custa muito caro esperar o momento certo. E aí você pode pensar bem, mas Ramiro, mostra aí o gráfico do que aconteceria se você tivesse perdido os piores dias, né? Só que qual é o ponto aqui? A minha tese é que você não consegue prever quais vão ser os melhores nem os piores. E estando comprado, você consegue garantir. Você vai pegar os dois e vai ter o resultado aqui mais em linha com a primeira coluna aí do nosso gráfico. Lembrando, isso aqui é em 25 anos, né? E a nossa sétima regra, depois você entendeu tudo que eu falei... Você pode estar pensando, tá, mas e aí? Qual ação eu compro? Dá uma diquinha, Ramiro. Use Minas, Magazine Luiza, diz aí, me manda uma boa. E a regra número 7 é nunca, sob hipótese alguma, caça diquinhas. O cara que caça diquinhas, ele nunca vai saber por conta própria quais ações comprar e quando vender uma ação. E isso pode até não ter pontos de prejuízo muito fortes no curto prazo, né? Se o cara pegar uma diquinha boa, por exemplo, ele até pode ganhar dinheiro em um ano ou outro, mas no longo prazo isso vai destruir os resultados desse investidor, porque ele vai estar sempre indo atrás de uma nova dica, de uma nova boa da vez, nunca vai ter segurança, convicção nas decisões tomadas, e aí quando vier uma crise, bumba meu boi, né? Segure-se cada um por si, esse cara não vai saber o que fazer, o cara que deu a diquinha não vai aparecer para contar o que ele tá fazendo, esse cara vai ficar desamparado, vai ficar ali com as pessoas perguntando, poxa, a tua carteira como é que tá indo? Ele vai ficar nervoso e vai tender a vender tudo lá na baixa, sem voltar para a bolsa ou ainda voltando do jeito errado. Então, você precisa ter um método claro para selecionar ações. Meu método é o método das ações mais baratas da bolsa, que eu ensino no curso Descomplicando o Mercado de Ações e também aplico na gestão das carteiras dos nossos clientes de Wealth Management, e a gente também orienta os nossos clientes de Advisory a investir dessa forma na seleção de ações brasileira. E aí eu te pergunto, tá? Qual regra você adicionaria a essas 7 que eu compartilhei contigo? Comenta aqui abaixo. Aqui eu vou deixar um link para você conhecer os nossos serviços de investimentos, e aqui eu vou deixar um link de um vídeo em que eu comento sobre 4 ações baratas que pagam bons dividendos, que acaba sendo bem complementar a esse aqui. Grande abraço e até mais!